Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para o estudo sobre sinais da volta de Cristo. A abordagem, o tema principal que nós estamos estudando nesse tema, realmente não, o tema é sobre as 70 semanas de Daniel. Vimos uma abordagem até semana passada, e falando sobre a questão a conclusão, né? A conclusão sobre as 70 semanas, e a partir de agora nós vamos falar um pouco quando Jesus voltará. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, é muito prazer estarmos juntos, né, na graça do Senhor, e vamos então dar continuidade a esses estudos de grande importância para as nossas vidas. Então, dentro dessa pergunta que fizemos, quando Jesus voltará, o próprio Jesus, ele disse que ele voltaria. Encontramos essas palavras registradas no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que diz: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, o próprio Jesus diz que iria preparar lugar para que e quando esse lugar fosse preparado, ele voltaria para, então, fazer com que estejamos com ele. O Espírito Santo também revela que Jesus voltará, né? Nós encontramos na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18, as seguintes palavras: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então veja que Jesus disse que voltaria, o Espírito Santo também afirmou que Jesus voltaria, e os próprios anjos, em 1 Coríntios, ou melhor, em Atos capítulo 1, disse que Jesus voltará. Aquele episódio aconteceu quando Jesus estava no Monte Betânia, ele estava prestes a subir aos céus, ali estava com 500 discípulos, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, diz que depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, na presença desses 500 irmãos, os anjos do Senhor disseram que Jesus voltaria. O que encontramos em Atos, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, que diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, começando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Então
os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaura o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preparou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo com que viste subir. Então perceba que aqui esses 2 varões vestidos de branco eram os anjos do Senhor, afirmando para aqueles 500 discípulos que, da mesma forma como eles estavam vendo Jesus ascendendo aos céus, Jesus voltaria. Então a palavra afirma que Jesus voltará com a sua noiva. A igreja e seus pés pisarão no Monte Sião. A palavra diz isso. Nós encontramos essa afirmação em Zacarias no capítulo 4, ou melhor, capítulo 14, versículo 4, que diz: Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então veja que a palavra confirma que Jesus, quando ele voltar, não agora através do arrebatamento, mas quando ele voltar como relâmpago, então ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte fenderá em 2 partes. Primeira volta de Cristo, agora arrebatamento, ele virá até as nuvens. O mundo não o verá, ele não pisará na terra, mas aqueles que serão arrebatados terão encontro com ele nos ares, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Então, para isso, amados, é necessário que Jesus leve a sua noiva aqui da terra pelo arrebatamento. Esse arrebatamento só acontecerá quando a noiva estiver pronta. Portanto, a noiva não pode ser uma noiva prematura, não pode ser um bebê, tem que ter a estatura correta, tem que ser uma igreja santa, madura, imaculada, sem defeito. O Espírito Santo, portanto, está preparando esta noiva, que é a igreja, para o encontro do seu noivo, o encontro de Jesus Cristo. Agora vem uma outra pergunta. Por que Jesus não volta logo? Muito bem, por que Jesus não volta logo? Porque há um tempo. Deus estabeleceu um tempo. Deus estabeleceu com o homem uma aliança. Nós encontramos no Salmo 115, versículo 16, escrita a seguinte palavra: Os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu a ele aos filhos dos homens. Em Mateus também, capítulo 8, versículo 29, nós encontramos a seguinte passagem: E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então veja, quando Jesus chegou em Gádara, os gadarenos ali estavam lhe recebendo, e diz a palavra aí em Mateus capítulo 8, que 2 endemoniados saíram dos sepulcros, e eles então gritaram ao Senhor Jesus: Que temos nós contigo, ó filho de Davi? Vieste nos atormentar antes do tempo? Ou seja, os próprios demônios sabem que existe um tempo determinado, um tempo de operação. Agora a pergunta: por quanto tempo? Então vamos voltar um pouco à criação e perceber que Deus fez o mundo, fez a sua criação em 6 dias, e viu ele que era bom, E diz também que no 7º dia ele descansou. Então 6 dias trabalhou e no 7º dia descansou. E essa questão ele estabeleceu a nós. Conforme no Salmo 115, no versículo 16, então diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens, e essa terra ele deu por 6 dias. Portanto, no 7º dia é o dia do descanso.
né? Então, quando será esse descanso do Senhor? Vamos analisar, então, a passagem que está escrita em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 33. Diz o seguinte: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocara. Então veja, o dono da vinha enviou seus servos aos lavradores com esse propósito, para receber os frutos que lhe tocara, que lhe pertenciam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e também tratando-os da mesma sorte. E por fim, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Preste atenção. Então, diz que arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remeterão os frutos nos seus devidos tempos. Continuando, perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Veja, eu chamo a atenção para essas passagens porque é muito importante. Diz aqui que o reino será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Mais uma vez está falando de frutos. Continuando. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem esta pedra cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscaram prendê-lo, temendo as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Então perceba nessa passagem que está falando sobre vinha, está falando sobre alguém que trabalha na lavoura, na vinha, para produzir fruto, mas eles maltrataram aqueles que eram os trabalhadores, aqueles que foram enviados pelo dono da vinha. Eles mataram o seu próprio filho, o que aconteceu realmente com Jesus Cristo, e Deus falou que eles são malvados, tiraria a posse da terra deles e daria a um outro povo, e esse povo nós sabemos que é a igreja. Mas vamos conferir ainda uma outra passagem que encontramos em Mateus no capítulo 20. A partir do versículo 1 até o versículo 6 está escrito o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Desculpe, não é até o versículo 6, até o versículo 16. Continuando, portanto. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, percebeu da mesma forma, e procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estáis aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe:
porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também esses receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último, tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, nós vemos também nessa passagem do Evangelho de Mateus que um dono de vinha, ele mandou trabalhadores para a sua vinha e ali estava salariando. Isso nos revela que durante todo o período da igreja, durante esses 2000 anos de história da igreja, o Senhor Jesus foi chamando trabalhadores para trabalhar na sua vinha, para estabelecer o reino. E diz assim que aquele que era da primeira hora, aquele que era da segunda hora, da quinta hora, até chegar a 1/10 hora, todos eles foram convocados para trabalhar. E quando partiram, então, para receber o seu salário, 1 denário, aqueles que foram contratados logo na primeira hora, eles entendiam que eles iam receber mais do que aqueles que foram na 1/10 hora. 1/10 hora significaria 1 hora para terminar o período normal de trabalho. Então, eles murmuraram contra o dono da casa, achando que eles receberiam mais. Mas o Senhor está deixando claro: não importa se você foi chamado há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, e você está labutando, trabalhando no reino de Deus há todo esse período. Não importa quantos anos de ministério você tenha. Eu tenho 50 anos de ministério, eu tenho 60 anos de ministério. Aquele que está chegando agora, ele terá tanto direito quanto você, se realmente ele estiver sendo fiel diante da presença do Senhor. Nisso o Senhor não faz acepção de pessoas. Então, mas o que nós queremos pegar nessas passagens, as palavras-chave para que nós possamos interpretar tudo isso e meditar, são a palavra terra, a palavra povo, a palavra tempo e a palavra fruto da terra. Nisso nós devemos fixar, então, agora o nosso foco. Deus arrendou. Essa questão de arrendamento é uma figura de linguagem, entenda isso. Ou seja, fez um contrato com os filhos dos homens por 6 dias e ele não voltará enquanto o contrato não terminar. Então são 6 dias. Então veja, Deus mandou seus servos à terra, ou seja, a aliança com Abraão ele fez, mas não deram os frutos, não deram ouvidos, não produziram frutos, aqueles que foram servos e profetas do Velho Testamento, de Abraão até Jesus Cristo. Então eles simplesmente mataram os profetas de Deus, os homens de Deus perseguiram e não deram fruto. Depois Deus enviou o seu próprio filho, Jesus, mas não deram ouvidos também, pelo contrário, mataram-no para tomar posse da herança, e Satanás queria então tomar posse de toda a terra. Agora veja, o dono da terra, que é o próprio Deus, não deixaria que o inimigo tomasse posse da terra. A terra pertence ao Senhor. Então ele diz que tiraria a terra e daria a terra a um povo. Que povo é esse? É a sua igreja, que lhe daria os frutos no devido tempo. Então entenda isso. Então foi tirado dos judeus, do povo de Deus, que era os judeus anteriormente, e agora foi entregue a autoridade para a igreja.
Nós encontramos uma revelação em Tiago, no capítulo 5, versículo 7, que está escrito o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então veja, o fruto acontecerá quando vier as primeiras e as últimas chuvas. O que Deus está falando? As primeiras chuvas foram derramadas no Pentecoste, em Atos capítulo 2, que foi ali a chuva serôdia, as primeiras chuvas. E nos últimos dias, aqui no finalzinho, passando já esses 2000 anos, vem as últimas chuvas. Durante todo o período da história da igreja, houve chuva. Você vai entender daqui a pouco que nós estamos falando o que representa a chuva. Mas no final veio a chuva temporã. Então, aquela chuva que traria os frutos. Então, qual é o fruto? Nós estamos falando de vidas transformadas em Jesus Cristo. A pessoa era bandido, ela era assassina, ela era promíscua, agora, através da palavra de Deus, ela se torna em servo de Deus. Então, homens gerados em Cristo, isso são frutos. Como são gerados, então? Em consequência das chuvas que haviam de cair. E essa chuva é o Espírito Santo de Deus. A semente é a palavra. O Espírito Santo de Deus é a chuva. De maneira que a pessoa é gerada de que maneira? Palavra, mais Espírito gera vida. Você ministra a palavra de Deus com a unção do Espírito Santo, então gera a vida. Isso significa fruto para o reino de Deus. Então, podemos fazer então outra pergunta: quando será que os últimos frutos brotará na terra? Deus deu a terra aos filhos dos homens por quanto? 6 dias. E quanto é que dura um dia no relógio de Deus? Salmo 90, versículo 4, está escrito o seguinte: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Ainda na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E note também o seguinte: em Apocalipse, por 6 vezes o Senhor fala sobre o 7º dia, sobre os 6 dias, ou melhor, se um dia demora 1 ano, se um dia demora 1000 anos, então 6 dias de trabalho demora 6.000 anos. Então veja que se o dia do descanso do Senhor, que é o 7º, o descanso sabático, dura 1000 anos, então os 6 dias que Deus deu para o homem demora 6.000 anos. Então note que o globo terrestre já atingiu a marca dos 6 bilhões de habitantes. O número 6, portanto, é o número de homem. Então, portanto, a Terra já alcançou o seu propósito, já alcançou o seu limite. Eu quero aqui fazer uma observação. No início do século XX, a Terra tinha 1 bilhão de habitantes. Agora veja bem, de Adão até Abraão, nós temos 2000 anos, 20 séculos. De Abraão até Jesus, nós temos mais 2000 anos. Então, nós temos aí 40 séculos. E de Jesus até o ano 1900, nós temos 19 séculos. De maneira que 40 mais 19, nós temos um total de 59 séculos. Ou seja, 5.900 anos passaram-se para que o planeta Terra chegasse à população de 1 bilhão de habitantes. Agora perceba o seguinte, no início do século XXI, a Terra alcançou 6 bilhões de habitantes. No século XXI, a Terra alcançou 6 bilhões de habitantes. Então, se no início do século XX, a Terra tinha 1 bilhão, em apenas 100 anos foram produzidos 5 bilhões de habitantes. Dá para você entender o que significa isso? Agora veja o seguinte. Nós temos aqui a última
a última estatística é do ano 2018, que através do Banco Mundial, em conexão aí com o Fundo da População das Nações, eles publicaram que a Terra chegou a 7 bilhões 594 milhões de habitantes. 7 bilhões 594 milhões de habitantes. Ou seja, em apenas 18 anos foram produzidos 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Então veja de que maneira a população no planeta está crescendo. Quando a Terra atingiu 6 bilhões de habitantes, ali então já cumpriu o propósito. E Deus então já deu 6 dias. De Adão até Abraão 2 dias, 2.000 anos. De Abraão até Jesus mais 2 dias, 4.000 anos. E de Jesus até aqui, nós estamos no ano 2020, já se passaram os 6.000 anos. Então Deus já completou o prazo que ele havia determinado em relação ao seu contrato. Agora sim, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Amados, com isso, nós fizemos assim um estudo. É claro que acaba sendo um estudo panorâmico, né? Nós não temos aí a condição, por causa da limitação do tempo, em fazer um estudo mais aprofundado. Mas para que você tenha as indicações, tenha a plenitude, tenha o panorama, então nós temos essas informações para te trazer em relação a por que Jesus não volta logo. Porque os frutos devem ser produzidos. Mas ele deu a terra ao povo judeu. O povo judeu, ao invés de produzir frutos, eles mataram os profetas, perseguiram os profetas, e Deus mandou seu próprio filho Jesus, assim também eles mataram Jesus. Então o próprio Deus tirou a posse da terra dos judeus e entregou para a sua igreja, para que a igreja produza os frutos. E o que nós vemos é que nós já estamos no final. Ou melhor dizendo, já terminamos. Não há mais nada a ser feito. Jesus está voltando. O tempo já se cumpriu. E por isso nós estamos ministrando também por que Jesus não volta logo. Ele já está à porta. O juiz está às portas, conforme diz lá no livro de Tiago, né? Ou melhor, na carta que Tiago escreveu. Então, Deus te abençoe grandemente. Até a próxima. Não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Também é de grande importância para as pessoas. Não se esqueça de se inscrever. E assim você estará conosco também nessa ótica, nessa visão maravilhosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.